Agora, para um outro assunto, o governo sancionou o projeto de lei que retoma e reformula incentivos do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. O André Anelli tem mais informações sobre isso, chega agora no 3 em 1 para trazer detalhes a respeito deste projeto. André Anelli. É isso aí, Kobayashi. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula já fez então a sanção dessa prorrogação do projeto de lei que acaba restabelecendo então esse prazo maior para o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e de Turismo, mas mesmo assim o presidente Lula vai promover um evento aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto, onde a gente está agora, no sentido de acabar discursando então a respeito dessa prorrogação. O evento previsto para 4 da tarde está um pouco atrasado aqui no Palácio do Planalto, como costuma ocorrer normalmente, mas dentro de instantes o presidente Lula deve comparecer aqui então para fazer essa prorrogação de forma oficial e fazer uma cerimônia então diante desse anúncio. A gente relembra que o governo federal, especificamente o Ministério da Fazenda, era contrário, então, à continuidade desse PERSE, era favorável para que ele fosse extinto de fato na sua previsão original, uma vez que esse projeto foi criado na época da Covid-19 para socorrer as empresas de evento e também de turismo que foram afetadas diretamente pelo lockdown, pelo fechamento coletivo de todo o comércio, e esse projeto tinha, de fato, a previsão de terminar, mas aí o governo federal acabou cedendo então à pressão do Congresso Nacional e vai prorrogando o PERSE. O PERSE, que inicialmente atendia 44 empresas do setor de eventos e de turismo, agora com essa sanção do presidente Lula, que vai ocorrer com cerimônia aqui no Palácio do Planalto, esse número se reduz para 30 e a partir de 2027 deve haver uma nova tentativa do governo federal então de acabar com esse benefício que acaba representando uma renúncia fiscal de 15 bilhões de reais e tem um lado contrário por parte do Ministério da Fazenda, justamente o Ministério querendo então aumentar a arrecadação nesse momento. Na agenda do presidente Lula, antes de encerrar, Kobayashi, a gente ainda destaca uma reunião com a CEO do Uber, da empresa então de transporte por aplicativo. O presidente Lula conversa então com a CEO do Uber no sentido de conseguir uma regulamentação para os trabalhadores que prestam serviço nesse aplicativo, e dessa reunião participa também o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Então são dois eventos separadamente que a gente destaca aqui, um deles ainda não começou, mas de fato já houve então a sanção por parte do presidente Lula da prorrogação do PERSE para empresas de eventos e também de turismo, representando uma renúncia fiscal de 15 bilhões para o governo, mas o governo cedendo então ao apelo do Congresso, que era favorável à prorrogação desse benefício. Kobayashi. Muito bem, muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília, com estes destaques. Segré, eu vou com você, porque você que é o nosso representante da classe artística, além de comentarista, é um cantor, é ator também. Sabe o que eu acho interessante, Segré? Que nos bastidores, nos debates, nas discussões, o governo era contra. Mas aí não teve jeito, cedeu à pressão, o negócio passou no Congresso Nacional e agora, para aquele projeto que era contra o governo faz uma festa para lançar e anunciar que está sancionando a lei, como se fosse o entusiasta da prorrogação do PERSE. Nosso cantor e ator Gustavo Segré. Primeiro, eu acho que o PERSE é válido para alguns setores, me parece que foi fundamental na época da pandemia. Me parece que não deveria mudar porque foi estabelecido assim no começo do projeto. O governo, nesse caso, viu que perdia, então, muito habilmente, falou, em lugar de perder, eu vou trazer para que fique como o que eu propus. Então, fez um evento aí para mostrar todas as benesses e os benefícios que podiam otorgar. Mas é importante, na minha opinião, tentar ver se aproveita essa questão do PERSE e, primeiro, a questão arrecadatória é fundamental. Qual é o objetivo? Arrecadar, 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 porque eu gasto muito e gasto mal. Então preciso mais dinheiro. É aquela insatisfação total. Eu preciso gastar e gastar e gastar. A outra situação que me parece que seria interessante avaliar seria que o governo deu, através de incentivos fiscais para eventos culturais, uma questão da Lei Rouanet, 16 bilhões de reais.
Sendo que muitas das pessoas que pegam esse tipo de benefício não precisam do benefício. Vou dar um exemplo. Em função dessa peça de teatro que eu estou produzindo, eu teve alguns produtores que vieram e falaram: por que a gente não inclui isso na Lei Rouanet? E falei: eu não. Primeiro, tem que ser um risco meu. Não pode ser colocado um risco empresarial bancado por outras pessoas. Tem que ser um risco próprio de cada um. E quando a gente avalia as pessoas que pegaram a Lei Rouanet, e eu acho que a lei está errada, e vou justificar, porque a lei justifica que, por exemplo, a empresa de Luiz Felipe Dávila, do Dalangani e do Fábio Iperno, e a tua, cedem parte do imposto de renda, que eles não pagam, é uma renúncia fiscal, para me dar o dinheiro para eu fazer uma peça de teatro. Aí a pergunta é, o que interessa aí, então, não seria a peça, interessa os contatos que eu tenho. Isso não faz uma isonomia para, sobretudo, produtores ou atores ou cantores que precisam de estar um pouquinho mais na mídia para eles dar a conhecer um trabalho que pode ser muito bom, mas que eles não conseguem mostrar porque não têm os contatos permanentes. Então, eu diria que deveria ser feito, talvez, uma modificação da Lei Rouanet, onde entre todo o capital, não apenas a direção de uma empresa para esse projeto, outra empresa para esse projeto. Coloca todos desses 6 bilhões e que através de um comitê, que seja um comitê artístico, e que possa ter justificativa social, justificativa cultural, nunca ideológica, que possa bancar e que seja a possibilidade, como no governo anterior tinha, que muitas pessoas que não tinham nenhuma opção conseguiam até 500 mil reais para eles divulgarem o seu trabalho. E, Dávila, eu quero a sua opinião. Como você vê a prorrogação do PERSE? Bom, ela é fundamental porque é cumprindo um acordo que foi firmado lá atrás. Você não pode fazer uma lei dizendo que o PERSE ia durar por 3, 4 anos e um dia você acorda falando, não, agora aquele acordo acabou. Isso não existe. Isso é o que cria a instabilidade e a insegurança jurídica no país. Então, assim, manter o PERSE é cumprir um acordo. Agora, renegociar o acordo, o tempo, o valor, isso faz parte de um processo de negociação. Agora, cancelar um acordo, porque essa turma que perdeu dinheiro na pandemia, muitos fecharam, outros mantiveram o emprego porque justamente ia ter o benefício. Então agora que o ano começa a melhorar para eles, no sentido de começa a ganhar dinheiro de novo, você chega a falar, agora não precisa mais de dinheiro? Não. E o prejuízo acumulado durante a época da pandemia, isso não conta? Isso é write-off na conta do governo? Não é. Então, assim, é importante manter o acordo. Então, a manutenção do PERSE foi fundamental para honrar um acordo passado. Agora, rever valor faz parte do jogo, faz parte dessa revisão do acordo. Agora, eu queria só mencionar uma coisa aqui na negócio de Lei Rouanet, que é um benefício fiscal, tá certo? Você permite uma empresa deduzir lá 4, 5% para financiar eventos. Agora, devia ser usado isso com critérios para financiar aqueles produtos culturais ou eventos culturais que não têm forma de ser financiado por meio da iniciativa privada. E aí eu digo assim, quantas boas atitudes ou peças ou eventos culturais tem na localidade de uma cidade que tem a ver com a cultura local, que tem a ver com a coisa local, eles nunca conseguem colocar um evento em pé porque não tem dinheiro. E aí eu até reveria a questão do 4%, porque uma empresa local de uma cidade lá, na cidade do Piperno, lá de Araçatuba, quer fazer um evento que tem a ver com a cultura local. 4% das empresas locais não vai dar nem pagar o hot dog do artista. Então poderia até ter um benefício maior, porque vai atender a uma cultura local. E agora, evento cultural que tem capacidade de ter patrocinador na iniciativa privada não deveria ter acesso à Lei Rouanet. Não tem o menor sentido você pegar e fazer um evento lá, o show da Madonna em Copacabana. Você acha que tem cabimento ter Lei Rouanet? É uma vergonha, é má utilização do recurso público. Então, deveria ser feito para manter principalmente eventos culturais, tradições culturais de localidades que jamais conseguiriam ter recursos para realizar esses eventos. O evento do 1º de maio teve Lei Rouanet. Não, lei, é lógico. O sindicato. Imagina, evento aqui que o Lula veio pedir voto pro Boulos e que tomou a multa, é inacreditável ter dinheiro da Petrobras pagando isso. Isso é um absurdo total. Já que o Piperno foi citado, e a sua cidade, Araçatuba também, cidade conhecida como a Cidade do Boi, Grande Araçatuba, lá no oeste do estado. Fala, Piperno, sua avaliação, sua opinião também. E do hacker também, a cidade, né?
O hacker, não é? Não, o hacker é de Araraquara, Walter Delgatti. Confundi de Arara com Araça. Isso. Não manda essas coisas pra lá. Não ofende o Piperno. Desculpa da Carla Zambelli aí. Mas eu acho o seguinte, no caso do PERSE. O caso do PERSE, eu nunca... Assim, eu acho que esse projeto, ele estipulou prazo demais, só que tem que ser cumprido. Né? Se é uma lei, se é um acordo, não havia por que se imaginar uma ruptura agora. Mas a renegociação impondo um teto, aí é um caminho correto, intermediário, que deveria ter sido o caminho, inclusive, da desoneração. Falava isso no final do ano. A desoneração, que eu acho um projeto, uma ideia ruim, porque estabelece privilégios para mais 17 setores poderosos, por sinal, ela não teve esse tipo de negociação e, infelizmente, o desfecho disso foi ruim para todo mundo. Agora, no caso da Lei Rouanet, veja, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, o número de 16 bilhões, ele é real, ele foi o volume de recursos aprovados para captação, limite para captação, o que não quer dizer que tenha sido o volume liberado. O volume liberado foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais, até porque, a exemplo do que acontece com o PERSE agora, há também um teto. O Ministério da Cultura não autorizaria... o teto para o ano de 2023 era de 2 bilhões e 600, 900, alguma coisa assim. Então, não havia possibilidade de que fossem despejados 16 bilhões. Então, essa é uma correção que a gente tem que fazer. Agora, eu acho, inclusive, que no caso da cultura, deveriam existir mais leis locais, estaduais ou municipais. Aqui em São Paulo, por exemplo, tinha a Lei Mendonça, não sei se existe ainda, não sei se está em vigência ainda, né? Ainda está, Davila? Então, porque é uma outra forma também de se buscar recursos. Eu acho que mais estados, mais cidades grandes ou médias podem usar desse tipo de recurso. O que não pode também é a cidadezinha de 15, 20 mil habitantes pagar R$1 milhão de cachê para show de sertanejo, como a gente já viu vários nesses últimos tempos. E isso também está errado, até porque, nesse caso, o volume pago, ele impacta muito mais as contas de um município pequeno do que, por exemplo, a gente vê hoje de impacto da Lei Rouanet em relação ao bolo total que o governo federal tem. Alan Gani. Olha, em relação ao PERSE, tem uma causa que é justa. À medida que houve uma série de lockdowns, o setor de serviços ele foi bastante prejudicado. Então, não é que houve um lobby do setor de serviços para ter uma vantagem competitiva sem uma justificativa. Não, de fato, eles foram prejudicados pelas medidas aí tomadas pelo Estado brasileiro. Isso ocorreu no mundo inteiro. Agora, tem que ter um prazo de validade. Então, essa extensão ela é correta, porque senão fica muito difícil você tirar o benefício depois. E aí gera um problema fiscal e faz também com que outros grupos de pressão comecem a bater na porta do governo também pedindo benefício. Que, na verdade, é a própria sociedade, não é o governo, é a gente que está pagando por esses benefícios. E aí é muito difícil você tirar e você gera essa pressão de outros setores que muitas vezes também conseguem esses benefícios e a gente vai pagando uma conta cada vez maior de um Estado cada vez maior e cada vez mais ineficiente. Em relação à Lei Rouanet, que é uma renúncia fiscal, o grande problema desse tipo de medida é o seguinte: bom, a gente está dando um incentivo para a cultura, por que não para a educação básica? Por que não para o encanador? Por que não para o eletricista? Então, por que eu estou privilegiando um determinado setor e não outro? E aí a gente esquece que o orçamento do governo ele é limitado. E aí eu concordo absolutamente aqui com um ponto que todos os três aqui colocaram, que é, bom, se é para ter então uma Lei Rouanet, eu sou contra a existência da Lei Rouanet. Mas se for para ter uma Lei Rouanet, que pelo menos ela seja voltada
para aquele pequeno artista que tem dificuldade de financiamento. Porque na prática eu sou a favor ocorre... para todo mundo. Eu sou contra. Na prática, ocorre mais ou menos o que ocorre com o BNDES. Vamos criar a existência aqui de um banco público para dar crédito justamente para aquele empresário que tem dificuldade de acessar o capital num banco. E o que ocorre hoje? Quem tem acesso ao crédito do BNDES são as grandes empresas com bons advogados, com bons consultores, com lobby em Brasília. A mesma coisa com a Lei Rouanet. Quem tem acesso à Lei Rouanet? Justamente os grandes artistas, com uma equipe de advogados, marqueteiros e a empresa que é o grande artista também, porque dá visibilidade. Então fica mais distorcido ainda. E a gente paga essa conta. Bom, o Anelli está lá no evento em Brasília, acompanhando a manifestação que acontecerá certamente daqui a pouco do presidente Lula sobre esta prorrogação, essa lei aprovada no Congresso, a sanção desta lei que prorroga o benefício do PERSE, mas